Então, o nosso conhecimento é algo de grande valor. Por que que nós não vamos embalá-lo corretamente? Então, daí eu comecei a ter insights de como eu poderia ajudar as pessoas através da imagem. Então, o meu trabalho hoje, eu trabalho com a pessoa que quer se conhecer, se vestir bem, trabalho, mas assim, a minha paixão é auxiliar as pessoas a se mostrarem ao mundo com o verdadeiro valor delas, com o conhecimento delas. Que a pessoa olhe para você e fala, ela tem algo ali. Antes de você abrir a boca, ela queira te ouvir. Boa noite! Estamos aqui com uma convidada super especial, a Karina Sauer, e eu vou apresentar ela e gostaria depois que ela se apresentasse, porque olha só a bio dessa mulher incrível. Olá, sou Karina Sauer e sou estrategista de imagem e identidade com propósito. Eu não visto corpos, eu revelo histórias. Acredito que a sua imagem pode ser ponte entre quem você é e o que o mundo vê. E minha missão é restaurar o elo entre essência e aparência, despertando presença, clareza e verdade em cada detalhe. Porque quando você se veste com intenção, ninguém apaga a luz, a sua luz. Ká, seja muito bem-vinda ao episódio Mindcast. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Eu estou honradíssima com o convite, muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast. Com muita alegria estar aqui com vocês e espero contribuir com o meu pouco. E que o meu pouco, de repente, ajude a galera que está nos escutando. Uau, Ká, agora fala pra gente quem é a Karina Sauer? A Karina Sauer, fora estrategista de imagem, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha e hoje eu cumpro um chamado do meu Deus, do nosso Deus, que é auxiliar pessoas que se perderam em algum momento de quem elas são e não conseguem, de repente, aflorar na profissão ou em qualquer área da vida, porque se perderam, não tem autoestima mais, não tem mais autoconfiança. E o resgate entre quem você é e a gente externalizar isso através da nossa vestimenta muda o nosso mundo. Então, além da Karina, tudo isso, eu sou um instrumentinho de Deus aqui na Terra para ajudar outras pessoas. Uau, tá vendo? Porque eu disse pra vocês que vai ser especial esse episódio, então fique conosco até o final para vocês conhecerem mais da Karina Sauer. Se você não é inscrito no nosso canal, já clica... Se inscreve agora! Mindcast Brasil. Corre lá no Instagram, é lá que nós fazemos todas as postagens, a gente traz muito insight. Esse podcast foi criado para trazer para vocês desenvolvimento, estratégias digitais. Então, tudo sobre esse mundo de descobertas, esse mundo que sempre existiu de desenvolvimento, mas há poucos anos todos nós estamos olhando para tudo isso, né? Quem não segue a Karina, Ká, como que o pessoal vai te encontrar nas redes sociais? @Karina Sauer. Quem não me segue ainda, já clica para me seguir, @Bruna Marielle. Vai ser um prazer ter vocês nas nossas redes sociais. E olha, você já viu que a apresentação da Karina já deixou aquele gostinho de quero mais, né? Então, bora pra cá, pega a sua água, a sua pipoca ou automaticamente a sua frutinha e vem ficar com a gente nessa noite que vai ser incrível. Ká, o que levou você a querer trabalhar com aparência? Porque a gente olha, né? Eu vejo que a questão de vestimenta, ela diz muito sobre quem nós somos. Porque o tempo todo nós estamos passando algo para as pessoas. O tempo todo nós estamos nos comunicando, por mais que inconscientemente. Por mais que inconscientemente. Então, o que te levou? Você te despertou para trabalhar com vestimenta? Porque o brand é muito forte nessa área de aparência, né? Olha, preciso voltar um pouquinho. Preciso contar um pouquinho da minha história. Posso? Vamos lá. Eu vou entregar a idade, gente. Eu sou da época que se fazia roupa em costureira. Então, desde pequena, a moda em si está no meu DNA. Minha mãe me levava à costureira para fazer as roupas dela. Só que eu chegava lá muito pequena, eu via os vestidos das outras pessoas, eu pedia para provar. Ela me colocava, a costureira me colocava com as roupas. E aí eu falava, essa é bonita.
essa é feia, essa eu gosto, essa eu não gosto. E a vida inteira eu tive esse olhar para a estética muito aguçado. Na época de vestibular, moda era um curso que ele devia ter o quê? Uns 2 anos. E quando eu cheguei em casa, eu falei, eu quero fazer moda. Os meus pais não entenderam. Comecei a fazer direito, assim, frustrada com o direito, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me representava. Por isso que façam o que vocês gostam, que aí sim você vai ter resultado. E eu tranquei a faculdade e comecei escondido a fazer moda. Uma novela à parte, tenho a moda por formação, trabalhei em algumas grandes marcas, a minha última grande marca foi Lelis Blanc. Então, eu sempre estive nessa área. E eu sempre fiz a consultoria de imagem com as minhas clientes, só que eu não entendia que eu fazia isso, mesmo com a formação em moda. E, de um tempo para cá, procurando me desenvolver e tudo mais, nos conhecemos, eu tinha uma outra empresa, a minha migração de carreira foi recente. Eu entendi que a todo instante nós comunicamos. A todo instante nós estamos passando uma mensagem. Só que as pessoas não têm consciência disso. E quando essa luzinha acendeu para mim, eu falei, opa, eu consigo ajudar muita gente. Que de repente tem o conhecimento, tem muito conhecimento, por sinal, só que não é reconhecido. Por quê? Todos nós carregamos uma mensagem, correto? Correto. Quando você vai enviar um convite de casamento, você coloca ele num envelope de papel pardo? Então, o nosso conhecimento é algo de grande valor. Por que nós não vamos embalá-lo corretamente? Então, daí eu comecei a ter insights de como eu poderia ajudar as pessoas através da imagem. Então, o meu trabalho hoje, eu trabalho com a pessoa que quer se conhecer, se vestir bem, trabalho, mas assim, a minha paixão é auxiliar as pessoas a se mostrarem ao mundo com o verdadeiro valor delas, com o conhecimento delas. Que a pessoa olhe para você e fala, ela tem algo ali. Antes de você abrir a boca, ela queira te ouvir. Uau. E é muito forte porque a gente só externaliza o que está dentro, né? Então, principalmente quem é ligado a essa parte espiritualista, né? Fora, nós só somos reflexo do que nós estamos sendo por dentro. Mas eu vejo que hoje está numa crescente muito grande, né? Dessa questão da construção de marca, né? Porque nós, principalmente hoje, pensando como mentoras, como estrategistas, é o que você disse, muitas pessoas... Pode ser um preconceito, mas vamos lá só para o pessoal entender. Você tem 3 personagens. Um que é magro, um que é forte e um que tá sobrepeso. Você pensando, você quer ir pra academia porque você quer conquistar o seu corpo que você sente satisfeito. Às vezes não necessariamente o hipertrofiado. Qual desses 3 você vai escolher? Com certeza, o que está com sobrepeso não vai ser. Por que isso? Porque reflexo. Porque é um reflexo. Se você trabalha com isso e não consegue refletir o seu trabalho na sua aparência, as pessoas não vão te contratar. E, gente, isso não é um preconceito contra quem tá sobrepeso, é o que acontece. Não, de forma alguma. Nós estamos falando aqui do inconsciente coletivo. Tá no nosso inconsciente, não tem como. As pessoas vão fazer esse pré-julgamento. E quando a gente fala em marca pessoal, nós estamos falando em reputação. Quando você não está no ambiente, como você é lembrado? Essa é a sua marca. Sim. É a sua reputação. Então, as pessoas às vezes cometem pequenas gafes e acham que vão passar despercebido. Mas não vai, aquilo vai ficar marcado, é a sua marca. Não é a marca somente na vestimenta. É como você se porta, é como você fala, é como você trata o outro. Vai além de uma roupa. Então, não adianta eu chegar para você... Eu vou falar você, tá? A gente faz um super trabalho de imagem. As pessoas vão olhar para você, vão ver a super empresária que você é. Só que, de repente, as pessoas te veem maltratando o seu funcionário,
chegando, sei lá, alcoolizada. Não condiz com a pessoa que você quer que as pessoas te enxerguem. A gente tem que ter congruência, tem que ser coerente. O que a gente faz, o que a gente representa, o que a gente fala. Isso é marca. Isso é branding. Gente, é basicamente isso que a Cacá acabou de trazer, né? Faz sentido você chegar na sua empresa alcoolizado? Qual a imagem que você vai estar passando? E assim também é com os acessórios que você utiliza, com as roupas que você utiliza e com as cores que você utiliza, né? Eu falo que não é sobre moda, não é sobre estar na moda, é muito mais do que isso. Então, na hora que a gente começa a olhar, a primeira vez que eu acessei essa informação foi contigo, né? Quando nós estávamos fazendo curso juntas e foi muito interessante porque eu sempre fui muito apaixonada por brand, né? Mas eu não entendia que até mesmo os acessórios que nós utilizávamos traz isso, né? Eles comunicam. O tempo todo. E você vê hoje os grandes empresários, as grandes referências, vou falar de digital, né? Porque o digital é... Os grandes players. O tempo todo eles estão utilizando... fazendo investimentos para passar uma mensagem, né? E traz pra gente um pouquinho pra gente poder conhecer o que seria isso, como conectar o interior com o externo. Então, o se conhecer, primeiro, você precisa entender o seu estilo. Não adianta querer usar o que está na moda, o que está numa vitrine. De repente, aquilo não vai passar a sua mensagem. Não é isso. Porque, de repente, a pessoa pode ter um estilo. Por exemplo, o meu é clássico elegante. Adiantaria eu estar aqui vestida no estilo que está na moda agora, que é boho? Não sou eu não estou passando a minha comunicação. Então, o se conhecer é entender o seu estilo. Eu faço o teste de coloração, entender quais são as cores que melhor te valorizam. Eu não coloco ninguém numa caixinha. Essa é a sua cartela, você só vai usar isso. Não! Essas cores melhor harmonizam com a sua beleza natural, mas você pode usar as outras cores da forma correta. Usar as cores também ao seu favor de que cada cor também comunica. As cores transmitem energia. Então, eu vou num ambiente, eu vou para uma reunião que ela vai ser extremamente pesada. Vá com um tom mais claro. Para você, a cor, um azul claro, um verde claro, ele vai acalmar os ânimos. Eu vou para uma reunião de criatividade. Coloco amarelo, laranja. Eu vou para uma reunião que eu preciso passar autoridade. Eu estou falando reunião, mas assim, eu vou para algum evento, eu vou para, enfim, alguma ocasião que você precise de algum tipo de energia, né? Eu preciso passar autoridade. Um azul marinho. O preto passa muita autoridade, porém, ele te fecha. Te distancia das pessoas. Então, você entender um pouco das cores, psicologia das cores, ter uma consultoria sobre que cor melhor para cada ambiente. Então, usar de intenção. Os acessórios. Acessório dourado comunica uma coisa, acessório prata comunica outro. Você quer passar autoridade? Você quer passar elegância? Vai para o dourado. Você quer passar algo mais jovem, mais futurista? Vai para o prata. Eu nunca mais vou poder usar prata porque eu quero ser elegante? Não. Mas, de repente, no seu trabalho, o dourado vai se encaixar melhor. Mas nos seus ambientes de descontração, de dia a dia, quando você é você, que você não é o trabalho, você pode usar. E assim, quando você começa a se vestir com intenção, ele fica meio que automático. Você não vai acordar, abrir o armário e tirar a primeira roupa. Peraí, o que eu tenho hoje? Com quem eu vou me encontrar hoje? A pessoa que vai nos ouvir, que tipo de mensagem eu quero passar? Que cor que eu quero transmitir? Alegria, feminilidade? Eu tô para um público mais feminino, vou colocar um rosa? Então, é se vestir com intenção. E a coloração vem ajudando nisso. E o se conhecer, o que acontece? Você não vai vestir mais o que os outros querem, o que está na moda, mas sim quem você é. Vou voltar à minha história novamente. Eu, por muito tempo, fui o que as pessoas queriam que eu fosse. Por muito tempo, eu queria ser amada.
Eu queria ser aceita, eu queria pertencer. Com isso, eu me distanciei de mim. E eu consigo entender que toda a minha jornada, tudo que eu passei foi uma preparação para eu poder atender os meus clientes hoje. Eu consigo, quando alguém vem com uma demanda para mim, a grande maioria das demandas que vem para mim, eu já passei. Eu sei o que aquela pessoa está sentindo. Eu sei o que aquela pessoa está passando. Então, eu ter passado por isso, eu me desconectei de mim. Quando eu me desconecto de mim, eu desconecto da essência. E com isso, eu passei a usar roupas que quando eu olho fotos, eu falo, Deus, não sou eu. Não me representa. Naquela época, Sim. até poderia representar. Então, com o meu autoconhecimento, com o meu resgate para uma área, que era a minha antiga empresa, eu descobri que, na verdade, o meu chamado era para ajudar outras pessoas através de tudo aquilo que eu tinha passado. Se reconectar, se conhecer, saber qual é o seu estilo e colocar para fora. Mostrar ao mundo para que você veja. E, gente, vocês estão percebendo que, pelo menos grande maioria dos convidados que estão vindo no Mindcast, e algo que a Ká acabou de trazer para nós, tudo é um momento de nós quebrarmos crenças, quebrarmos padrões, é o olhar para dentro, porque isso é muito real. Basicamente, a maioria dos meus mentorados, para eu estar onde eu estou hoje, eu tive que ser preparada. Uhum. E isso também acontece com você que está aí em casa. As pessoas que você encontra, as pessoas que você se reconecta, que você se conectam, alguma mensagem você tem para passar para as pessoas. A gente estava conversando isso aqui um pouquinho antes de entrar no ar, né? Então, olha só o quão foi importante essa descoberta de quem você era. Isso. Para você acessar a sua melhor versão. Para eu acessar a minha real identidade. Exatamente. Porque até então, eu era a Karina que um queria, a Karina que o outro queria, e nesse querer agradar a todo mundo, eu não agradava ninguém e só me desconectava de mim mesma. Até que um dia meu marido estava viajando, eu estava assim, em crise, eu só chorava, tinham outros acontecimentos, eu simplesmente deitei na cama, abri as mãos e falei assim, Senhor, me ajuda, eu não consigo mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda. E eu lembro que nessa noite eu adormeci e eu acordei com um flash assim, você precisa de um psiquiatra. Fui pro psiquiatra, fui diagnosticado com TAG, transtorno de ansiedade generalizado. E comecei meu tratamento. Então, as pessoas às vezes olham para nós e acham que a nossa vida sempre foi linda. Que sempre tudo foi perfeito. Ah, mas elas estão na internet. Elas trabalham com o que gostam. Gente, mas não é assim. A vida vem sendo um preparo. Nós fomos preparados de quando nascemos a todo instante para algo. Para quê? Para poder auxiliar o próximo. Então, hoje o meu trabalho, o meu resgate, na verdade, eu entendo que foi para quê? Para que Deus permitiu eu passar tanta coisa? Por que eu escolhi passar por tanta coisa? Para hoje eu poder olhar para a pessoa e ter empatia e compaixão pelo que ela está passando, porque eu sei o que ela passou, ou parecido. Quando chega alguém, muitas pessoas assim, muitas pessoas não, algumas pessoas, não, você não precisa de psiquiatra. Vai tomar medicação para quê? Gente, precisa. Precisa de um tratamento. E se redescobrir, ou voltar a olhar para dentro. Quando a gente se dá essa chance de ser prioridade na nossa vida, eu falo muito de autoestima e prioridade. Qual é o maior ativo da sua vida? A gente mesmo. Tem outro? Não. Porque tem coisas que só nós podemos fazer por nós, ninguém vai fazer. Então, se você não se cuidar, não se tratar no que você precisa, olhar a sua aparência, cuidar da sua mente. Gente, isso tudo é autoestima. Alto valor. Se colocar como prioridade. Se valorizar, se amar.
E como é real, principalmente quando o nosso corpo fala o tempo todo, não só com vestimentas, né? Mas ele fala também com gestos. E eu acho que é muito incrível, principalmente quando a Annie Cuddy, né? Ela fala muito sobre o momento que você não está legal, que algum momento que você precisa. Gente, todos nós somos seres humanos. Uhum. Todos nós temos uns desafios. E é muito bacana o que você trouxe, Cá. Poxa, mas vocês estão na internet, a vida é mil maravilhas. Todos nós temos desafios, né? Não é porque nós estamos do lado de cá que nós não temos desafios. Que a Pelo gente contrário. posta é um corte da nossa vida. Nós não postamos os perrengues que nós passamos durante o dia todo. Sim. E a diferença é que nós determinamos, né? Nós estamos sendo intencionais com o nosso propósito de alcançar e salvar ser canal de luz, né? Uhum. Eu hoje, como mentora de mentalidade, durante muito tempo eu fiz vários cursos de desenvolvimento, sou apaixonada, foi até onde nós nos encontramos, conhecemos. né? A Cá tem também fez vários cursos de desenvolvimento e hoje traz essa consultoria exclusiva, né, falando sobre marca pessoal. E eu vejo que cada um tem o seu propósito, né? Cada um tem o seu propósito de vida. E eu falo muito, Cá, que nós não nascemos para ter um propósito, nós nascemos por conta do nosso propósito. E essa preparação, ela é árdua, eu falo que ela é muito desafiadora. Mas a hora que a gente decidiu dar esse passo e estar aqui presente para trazer para as pessoas, para ser canal de luz, é muito gratificante. E algo que você trouxe que me tocou muito, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a parte da humilhação, né? Que é a humildade. Tem um livro incrível, né, que fala sobre isso. Quando a gente ajoelha no chão e pede, o momento que você ajoelhou no chão e pediu para Deus... Me socorre, porque eu não tenho mais para onde correr. E o que ele fez? Me colocou as pessoas certas. Gente, eu tô arrepiada de falar disso, sabe? Ele foi... Não é do dia para a noite. Deus não se atrasa. O tempo dele é diferente do nosso. Mas... Também nós temos o livre-arbítrio, temos escolhas erradas ali no meio do caminho, mas a partir do momento que eu falei, Deus me ajuda. E fui procurar ajuda não só de Deus, de um médico, com outras pessoas. Acabei indo para o desenvolvimento humano por outra situação, pela empresa. E acabei entendendo que todos os treinamentos que eu fiz, eu utilizo hoje com os meus clientes. Porque, assim, querendo ou não, às vezes as pessoas não se vestem bem, porque tem crenças, porque tem orgulho. E o orgulho, as pessoas entendem e falam assim, ai, mas eu sou tão boa, eu cumprimento todo mundo. Isso é educação, isso não é ser humilde. Então, entender que o orgulho está enraizado em muitas coisas. Quando eu não pedi ajuda, quando eu tava... Se as pessoas, naquela época, quem me via, jamais podia imaginar o que eu tava passando. Porque eu disfarçava muito bem. Então, você baixar sua bolinha, olhar pra dentro, levantar o dedinho e pedir ajuda, começar a moer o seu orgulho, faz muita diferença em tudo na vida. A gente sabe, né? E você pode ter certeza que recentemente eu tava passando uma situação desafiadora e eu ajoelhei assim no chão do meu quarto e falei, papai do céu, preciso de você. Pelo amor de Deus, me dá a mão. E é incrível que é tudo muito rápido, cara. Foi coisa de 10 minutos, veio a resposta. E depois daquele momento que eu me humilhei, né? Porque é você se humilhar, mas não se humilhar olhando pro lado do orgulho. Mas é reconhecer que dali eu preciso da ajuda de Deus. Porque eu falo que Deus, ele não tá fora. Muitas vezes a gente busca... Durante muito tempo eu busquei Deus achando que Deus estava fora. Uhum. Mas não, Deus tá dentro. Tá dentro. Porque ele fez de nós a sua imagem e semelhança. Então ele está dentro de nós. E eu falo que o ser humano é muito lindo. Muito. Principalmente na hora que a gente começa a entender sobre física quântica, começa a entender como tudo funciona. Fazer um gancho de algo que me veio agora, né? Você falou assim, o ser humano é muito lindo. Deus é tão perfeito que cada um tem a sua beleza. E as pessoas ficam tentando se modificar pela moda.
É que me deu um gancho, eu lembrei da estética. A estética hoje, ela tá dando um reset. Ela tá voltando a estaca zero. Se você olhar, tem muita gente tirando silicone, tirando os preenchedores. Porque a pessoa não se conhece. E aí ela começa a se encher de coisas. Colocar preenchimentos, preenchedores. Eu não sou contra, pelo contrário, eu gosto, mas assim, de forma sutil. Eu não sei se todo mundo percebe ou se são só os meus olhos, tá tudo em exagero. Tá tudo muito. E aí você vai ver, é na estética. As pessoas vão se vestir, elas querem se vestir de uma logomarca. Elas querem chamar atenção. E, gente, não tá aí. Papai do céu fez cada um perfeito, a nossa cor de cabelo, a nossa cor do olho, nosso formato. Tudo tem uma comunicação para o nosso propósito. Quando eu pego um cliente, eu pego lá, faço os testes dele. De repente eu pego o teste de perfil, teste de arquétipo. Eu falo, gente, Deus é muito perfeito. Porque tudo o que tem nele é o que ele usa para a profissão dele, que é o propósito dele. Deus não erra, só que a gente bota o dedo e estraga. Mas sabe por que... Na verdade, você já sabe, né? Por que isso acontece. Mas, gente, vocês que estão em casa nos assistindo, tudo isso só acontece, né? E nesse momento tá muito forte na mídia. Eu cheguei a ver uma foto só dela, da Anitta, né? Que eu acho que ela modificou muito o rosto. Por que isso acontece? Por conta de identidade. Uma identidade totalmente abalada, distorcida. Então, as pessoas, nós, né, seres humanos, vamos buscar isso em excesso de preenchimento, mudança completa harmonização do rosto, coloração dos olhos. Desarmonização, vamos combinar. E automaticamente isso é o quê? É uma busca por algo externo que na verdade está dentro de si. E também tem a história da autoconfiança. O mundo fora te vende que para você mostrar autoconfiança, você tem que ter o carro, você tem que ter a bolsa, você tem que ter a roupa, você tem que ter o rosto igual a todo mundo. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Porque tudo sempre vai vir de dentro para fora. Mas essas pessoas estão buscando o quê, Ká? Pertencimento. Pertencimento. Pertencer, às vezes, a uma classe, uma tribo. A uma classe, serem vistas, serem amadas, mas assim, o amor não vem de fora. O amor é dentro. Porque, primeiramente, vamos trazer assim, se eu não me amo, como que outras pessoas vão me amar? Como eu vou amar o próximo? Agora, quando eu me amo, eu me coloco em primeiro lugar. Na verdade, primeiramente é Deus, depois sou eu e depois é o próximo, né? Se eu inverto essas ordens e automaticamente eu começo a amar primeiro o próximo, primeiro que o próximo não vai me amar. Eu vou te falar uma coisa, a gente não vai estar amando o próximo. A gente vai estar enganando o próximo. Porque se você não se ama, você não sabe nem o que é o amor. Você não tem esse sentimento dentro de você. Como é que você vai fazer pro próximo? Uau. Por isso da história do amar a Deus. Mas assim, o se amar, o se cuidar, o se valorizar. Quando você faz isso, você também vai começar a colocar... você vai se posicionar da forma correta. Você vai saber dizer os nãos que precisam ser ditos. Porque as pessoas confundem, acham que você tem que falar sim pra tudo, né? Pra você ser amada. E não. Quando você se coloca em primeiro lugar, não é você fazer pelos outros. Claro que o servir, ele é lindo. Mas, por exemplo, poxa, eu vou me convidar pra ir em tal lugar, pra tal festa. Ah, mas eu não tô nem um pingo a fim de ir, né? Ah, mas eu vou porque eu vou senão... agradar a pessoa. Não! É você primeiro. Exato. E automaticamente, a hora que a gente começa a se amar... Por que hoje tem muita bebida, muitas drogas? É uma fuga também, né? Fuga da realidade. Uma fuga da realidade. Um buscar muito grande por pertencimento. E automaticamente você quer se anestesiar. E isso é da mesma forma quando a gente se preenche muito, quer mudar quem nós somos. Se veste de logomarca, se endivida para ter o carro, que as pessoas precisam me ver com o carro, vai lá e compra a bolsa de luxo falsificada, porque você está querendo provar para o outro o que nem você acredita que você é. E aí você só tá cavando, né? Você só tá cavando um buraco. E aí o que acontece? Quando você se ama,
quando você é, quem você nasceu para ser. Gente, é muito mais fácil. Você vai se aproximar das pessoas que estão na mesma sintonia que você. O seu entorno, a sua energia vai te atrair pessoas que, na verdade, vão te levantar. Porque se você tá nesse meio, não tô dizendo o que é certo ou o que é errado. Cada um é livre, faz o que quer. Eu vou dizer da minha vida. Mas quando eu me afastei desse meio, que pra mim foi tóxico, gente, eu só cresci. Me descobrindo quem eu era, o meu relacionamento. Hoje eu até tava comentando com a Camila que as pessoas estão me perguntando muito a respeito de educação de filho, porque veio o Caetano. Só que eu falo, gente, eu não sou perita nisso, eu eduquei uma criança, que hoje é um jovem. Mas por quê? Eu saí de um ecossistema tóxico, me blindei, entendi que Deus, depois o mais importante era a minha família. E é diferente quando você prioriza isso, né? Porque quando você prioriza a sua família, primeiramente Deus, as coisas vão acontecendo e você vai estar presente. Porque, por que que... Ah, mas eu não sou perita nisso. Você porque você criou muito bem o seu filho. Então, você passou por esse processo. Toda vez que a gente passa por esse processo, a gente se torna, assim, um especialista. E por que que as pessoas estão te procurando? Porque você está passando autoridade. E aí o que acontece? A gente vê uma juventude, desconecta. E de repente pega um jovem, família, focado, estruturando a empresa dele, que nem quem escuta fala assim, nossa, mas ele tem 19 anos. Ele tem 19 anos, mas ele sabe onde ele quer chegar. Ele tem metas. Ele sabe quais são os valores dele. Ele sabe quem ele é. E é sobre isso. Todo o nosso papo vai girar em torno de se conheça para depois se vestir. Para comunicar o seu trabalho, comunicar a sua essência. E sempre vai estar o autoconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é o quê? Olhar para dentro. E você sabe, Ká, que já é comprovado isso cientificamente, né? Que o fato de você levantar da cama e você colocar a sua melhor roupa, e até mesmo quando você está em casa, você não ficar de qualquer jeito, Exato. você tira o pijama, se maqueia. Só o fato de você se vestir como quem você gostaria de ser, se Isso. tornar, muda totalmente a energia Você do seu manda dia. um comando para sua mente. É o que eu falo. A gente que veio do desenvolvimento humano, a gente tem o nosso mural da vida extraordinária. Aquela pessoa que está lá não é a pessoa que está aqui hoje. Ela precisa se transformar. E, consequentemente, o nosso interno vai se transformar, as nossas roupas também vão se transformar. Por que não começar com a parte mais fácil? Comece a se vestir para a vida que você quer ter. Estou em casa, estou trabalhando em home office. Posso ficar de pijama? Se você for minha cliente, eu vou falar, não pode. Por quê? Você está mandando um comando para sua mente que você está de folga. Então, se vista, se maqueie, é se amar. Passe um hidratante, gente. Eu falo assim, as pessoas falam, nossa, mas você manda as pessoas lavarem o cabelo. Não falo, porque tem gente que não lava o cabelo. Gente, isso é desleixo. Se cuide, se ame. Ah, mas eu estou em casa. Tudo bem, mas é para você. Não é para o outro. Mande esse comando para o seu cérebro de que você é importante, de que você se cuida, de que você cuida do ambiente que você está. Por exemplo, a pessoa tá lá com a xícara de asa quebrada. Que comando que eu tô mandando pro meu cérebro? De que eu não mereço! Por que eu vou trabalhar de pijama? Ah, eu não mereço. Eu mereço trabalhar o mais alinhado possível. E também para quê? Hoje em dia, nós somos rotulados, independente de a gente querer ou não. Que aí a gente volta no assunto do marca pessoal. Então, por quê? Não se vestir com a sua melhor roupa. Se arrume. O homem, cuide da sua barba, cuide do seu corte de cabelo. A mulher se maquia. Gente, não é a melhor maquiagem do mundo, é o que você consegue fazer. A melhor roupa que você tem, passada. E vai pro seu dia.
Quando você se veste bem, você se sente bem. E quando você estiver diante de um desafio, é como se aquilo fosse... Não gosto de usar esse termo, mas vamos lá. Como se você estivesse com a sua armadura. E se você está com a sua armadura em dia, se está tudo ok, você vai para a sua guerra forte. Agora, vamos lá. Você vai para uma reunião, você está com a sua roupa amassada, você está toda desgrenhada, você vai se encolher. Você vai começar a se esconder. Diferentemente de quem está arrumado. Ai, mas nossa, aquela pessoa passa um ar de superioridade. Não é isso, ela simplesmente está alinhada. Gente, isso não é achismo, tá? Isso já é comprovado, principalmente para quem quer, por exemplo, o exemplo que você deu da taça quebrada, né? Com o cabinho ali quebrado. A partir do momento que você deixa as coisas na sua casa, coisas furadas, rasgadas, jogadas, quando você sai com roupa amassada. Estamos falando um pouco mais de roupas, mas para você entender um pouco mais adiante. O que hoje da sua casa você precisa trocar? O que hoje não está alinhado com a vida que você quer? Porque, por exemplo, a sua vida, como está ao seu redor? Como está a sua casa? Ela é só Seu reflexo. ambiente é reflexo de você dentro. E se você... Claro que a mudança ela vai começar por dentro, porque tem algo que eu sempre trago, né? Não é você primeiro você esperar ter a vida dos seus sonhos para você ser. Não faz sentido. Não, é ao contrário. Essa linha não fecha. Você tem que ser para ter. Mas na hora que, por exemplo, eu posso ser humilde, pobre, o que for. Não importa. A partir do momento que eu começo a me vestir com a minha melhor roupa, independente para qualquer coisa, eu começo a me sentir. Porque quando você se maqueia, coloca a sua melhor roupa, você não se sente bem, você se sente feliz, automaticamente você já libera hormônios. Por que não fazer isso todos os seus dias? E você começa a mandar uma mensagem de que você merece viver aquela vida. Porque você está se preparando, você está pronto para aquela vida. E aí, eu tenho uma coisa que eu também falo, que eu faço a parte do detox de armário. Quando eu entro num armário, gente, tem muita coisa para sair dali. Aí, a hora que eu tiro, tem gente que fica doente. Por quê? O tirar de roupa não é simplesmente físico, ele é emocional. Porque tem roupas ali que tem memórias. Tem roupas ali que tem uma conexão com você. Só que elas não fazem mais sentido. Então, ela precisa sair para o novo entrar. E tem coisas que eu falo para as pessoas assim, minha vida tá uma bagunça. Eu falo assim, ó, como é que estão as suas gavetas? Olhe para as suas gavetas. Abra o seu armário. Teve uma conhecida que falou, nossa, essa doeu. Falei, mas olha os seus armários. Ela virou e falou assim pra mim, Karina, eu fui arrumar os meus armários, eu vi o tanto de coisa que eu tinha que não fazia mais sentido. Eu comecei a tirar, eu organizei. Aí ela falou, você acredita que a minha vida começou a deslanchar essa semana? Falei, não é por acaso. É energia. É mental. É tipo assim, em casa está organizado. Eu tenho energia para focar em outra coisa. Se você vive bagunça, se você vive coisa quebrada... Gente, pensa, é uma confusão. Você vai ser uma confusão. É real, e tudo isso é reflexo. E realmente tudo, na verdade, essa mesa é energia. O microfone é energia, essa folha é energia. Então, tudo é energia. Condensada. E automaticamente, na hora que você tira... Mas é aquela coisa também, o que eu sempre falo, né? Toda vez que a gente compra roupa nova, eu vou lá e já retiro outras, coisa. Né? E se eu vejo roupa rasgada, furada, eu não dou mais. Eu jogo no lixo. Por quê? Se não serve pra você, porque você vai dar pro outro. Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero presentear alguém, compre algo novo, né? Doe algo novo. Porque não adianta a gente... você só tá... A gente automaticamente, se eu tô tirando roupas do meu guarda-roupa pra doar, e ela tá rasgada, tá furada ou tá muito batida... Se não serve pra mim, por que vai servir para o próximo, né? E automaticamente isso entra no merecimento. Olha as suas roupas, como elas estão. E se precisar jogar fora, jogue fora. Jogue fora. Coloca pra rodar essa energia. Porque, por exemplo, se ela não tá hábil pra ser utilizada, por que você vai se vestir? Como que você vai se sentir com essa roupa? Então, é muito mais do que simplesmente uma camiseta, uma blusa, um moletom, uma calça, uma meia. Falando disso... em um dos treinamentos agora, uma menina falou, então eu não vou nem falar pra você da minha roupa de mindinho de ficar em casa. Eu falei, joga fora.
Não tem que... Você vai usar roupa de... Como você diz, roupa de mendigo. Então, você tá se vendo como? E você não é. Você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa abundante. Mas se ela continuar utilizando, Vai ficar. ela já se sente Já como? se sente. Você tá a gente se veste para a vida que a gente quer ter. Se você veste de mendigo, você quer ser mendigo? E é muito real. Eu tava estudando algumas coisas sobre parte de física quântica, cá. E a maioria das pessoas que começaram a colocar em movimento, se vestir como gostariam de ser, em pouquíssimo tempo elas se tornaram. Porque tudo carrega energia. Até a roupa que você às vezes utiliza emprestado de alguém tem energia. As roupas que você doa têm energia. E tem pessoas que fazem, né? Pega ali as pedrinhas, as pedras para fazer limpeza. Da mesma forma, água. A água que a gente bebe, ela tem energia, né? E tava ouvindo hoje, essa semana, um vídeo que a gente vê muito sobre aquele estudo que a gente vê no próprio CIS, onde a água, a gente vê totalmente ela condensada ali, a hora que congela ela. Eu falei, caraca, olha o insight que me veio. Se a água, se primeiramente para eu me tornar quem eu quero ser, né? Porque, gente, você pode se tornar quem você quiser ser. Você pode ser piloto de avião, você pode ser mentor de alta performance, você pode ser estilista, você pode ser mentor na parte de prosperidade, você pode... Gente, tem infinitas possibilidades. Você pode ser master coach, analista de perfil comportamental. O que você quiser, literalmente, o que você quiser. Você pode ser doméstica, pizzaiola, você pode... Gente, você pode ser pedreiro, você pode ser o que você quiser. Mas lembra o seguinte... Cada personagem da TV que você já assistiu, cada filme, cada novela, cada um não tinha uma roupa característica? Então, é a mesma coisa com a gente, né? E na hora que eu vi novamente, né, um pouco bem mais a fundo sobre esse estudo da água e tudo mais, eu falei, peraí, olha só como que é as coisas das nossas células, cá. As nossas células, quando elas se multiplicam o tempo todo, com a alimentação que é muito importante para o nosso organismo, é a proteína. Por quê? Se nós não ingerimos proteína, nossas células, elas precisam da proteína para se multiplicarem. Quando a gente machuca um pedacinho do nosso... que a gente corta externamente, você percebe que logo está regenerado. Por quê? Porque a célula está o tempo todo em multiplicação. Em segundos está morrendo várias células e nascendo várias outras células. Nascendo como? Se multiplicando. Quando as células elas se multiplicam, o que acontece? Elas vão se multiplicar com a minha carga genética, com as minhas crenças. E aí, como elas se regeneram com as minhas crenças, você já se perguntou por que antigamente na Bíblia tinha pessoas que viviam 300 anos, 200 e 180 anos? Já se perguntou? Já me perguntei, mas assim, né? Tipo, fica no além. Por como? Automaticamente, as nossas células estão sempre em multiplicação, correto? Então, ela está sempre... Agora, essa célula aqui é uma. Segundinhos depois, ela se torna uma segunda. Então, a mesma informação que tem aqui, ela vem para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Automaticamente, ela está se multiplicando com a mesma informação. Então, se eu tenho crença de identidade, de capacidade de merecimento reduzida... Se eu visto com roupa de mendigo, se eu busco coisas externas para me sentir feliz, preenchimento, droga, bebida, isso tudo tá, as crenças estão todas lá embaixo. Então tá se multiplicando essa informação. Quanto mais tempo passa, imagina só um guarda-roupa, mais crença tá dentro daquele guarda-roupa. Aquele guarda-roupa não dá conta, ele começa a abrir os pezinhos, começa a estragar, um monte de roupa sem ser utilizada, é a mesma coisa com a crença. E quando essa célula se multiplica, ela vai ter menos receptores de proteína, de vitamina. Então, por que tem um envelhecimento? Porque essas células, elas não conseguem se ligar mais aos receptores de proteína e vitamina. Aí eu pensei assim, falei, tá, eu já faz, 6 anos que eu faço vários cursos de desenvolvimento, reprogramação, para poder ser alguém, cada dia, 1% melhor, né? Eu falei, caraca, se eu tô fazendo todo esse processo de cura de dentro para fora... Se eu pego essa água, que, gente, é comprovado, tem um estudo que você pega a água, se você falar palavras positivas, congelaram essa água, a hora que olharam, é linda as imagens. Automaticamente, se eu pego essa água e antes de eu beber, eu falo palavras positivas para ela, o que vai acontecer? Essas células começam a se regenerar de forma diferente. Então, a partir de... Eu estudei sobre isso faz 3 dias. Eu vou começar a fazer isso agora. Porque a gente precisa cuidar do externo, mas a gente precisa também cuidar do interno.
Então, tem tantas coisas que eu ainda preciso curar. São 6 anos estudando e tanta coisa ainda que eu preciso curar. E todo dia eu encontro Todo uma dia crença nova. é uma chave que cai, é um entendimento novo, é um novo ressignificar alguma coisa todos os dias. E assim, o que você me falou agora, eu já falava muito do profecia, né? O poder das nossas palavras. Mas agora, água abençoada. E por que que nessa parte religiões sempre fizeram o quê? Eu lembro da minha avó, da minha mãe com a aguinha ali do lado da TV. Verdade. Por quê? Antigamente vai falar benzer, né, e tudo mais. É. Mas por quê? Porque aquela oração onde tem até a palavra da Bíblia, né, onde 2 estiverem, ali eu estarei, né? Então, imagina só uma egrégora em oração, a carga positiva daquela água que não tem. Gente, é lindo, procura. Você lembra o nome do Sarimoto? Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá? E cada palavra, e era incrível, porque a raiva totalmente destoada. E mesmo música. Na música, totalmente. Porque também ele fez o teste com música. Colocou música clássica, os cristais de gelo ficou de uma forma, colocou rock and roll, ficou de outra. Eu não sei se foi ele mesmo que fez ou se alguém fez a partir do dele. Primeiro estudo. Do primeiro estudo. Então, por exemplo, até a música que você tá ouvindo tem a ver com o personagem que você está vivendo. Tem. Porque, querendo ou não, você está se alimentando de uma história que, de repente, é uma história de sofrimento. Aí você não entende porque aquele dia você tá meio carregado. Ai, não sei, não tô bem. Gente, mas você escutou o dia inteiro uma música de sofrimento. Você se alimentou disso. Então, tudo é como você se veste, o que você fala, o que você escuta. Tudo nos transforma, tudo nos constrói. Uau. E é muito, muito real, principalmente quando a gente pensa o seguinte: você já chegou em algum ambiente e você não estava legal naquele dia. E aí, de repente, chegou alguém alto astral, alguém que tá ali e você sai totalmente renovada? Por quê? Isso é energia, é frequência. A frequência tá o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está exposto à energia. E se a gente fica um tempo em um ambiente, nós, principalmente dependendo da energia que eu estou, eu vou sintonizar. Se for tóxico, vai te debilitar. Se for algo que te puxe para cima, te eleve, você vai para outra frequência. Aí eu te pergunto, você acha que é uma coincidência a quantidade de divórcio, a quantidade de adolescentes mexendo com droga, com depressão, com burnout, depois de as pessoas ouvirem um tanto de sertanejo que eu... Gente, não tem nada contra sertanejo, na minha casa eu não ouço. Eu Mas também não. olha só, A e não letra. são todos, tá? Mas a grande maioria é sobre traição, sobre álcool. Desvalorizar a mulher, porque também a juventude escuta muito os funks, eu não sei nem os estilos, mas é só denegrindo a mulher. A mulher... Gente, nada contra, cada um mostra o que quer, é seu, o corpo é seu, mas assim, você ter que se mostrar para se valorizar, para achar que as pessoas vão te amar, oi? E isso entra no meu Eu não sou um corpo, eu sou uma pessoa. Eu sou o que tá aqui dentro. Por isso que eu bato muito na tecla do interno. Aí as pessoas vão falar, mas você é arrumada, mas você é bonita. Não é sobre isso, gente. Eu tô falando aqui, Deus fez cada um na sua beleza. Não é seguir a beleza, o padrão do mundo. É você é linda assim. E você sabia que não existe pessoa feia? Não existe. A pessoa, ela só vai estar... Se você olha pra alguém, você sente que aquela pessoa... Poxa, aquela pessoa não tem beleza. Simplesmente ela só tá... Ela não está alinhada com o eu. Sabe o que acontece? Ela está em desarmonia. Porque o que é harmônico é suave aos olhos. Quando você enxerga algo em desarmonia, o olho foca naquilo e você começa a olhar e falar assim, tem alguma coisa que não encaixa. É a desarmonia. Voltando na minha historinha, eu por um tempo da vida, eu ouvi muito... na minha casa eu brinco que a minha mãe tem um filho de cada sabor. O meu irmão é castanho claro de olho verde, eu nasci toda castanha e a minha irmã é loira de olho azul. E na família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, eles esperaram muito alguém de olho azul, porque tinha os meus avós, e a minha irmã foi a última, e nasceu de olho azul e loura.
Então eu escutei muito que bonito era ser loira. Era ser loira. E quando você não é forte por dentro, quando você não tem certeza de quem você vai se contaminar pelo que você escuta. Então, por isso da história da música, disso e daquilo outro. Gente, eu me vi uma fase da vida. Ontem eu encontrei uma amiga, ela falou: Nossa, você tá tão bonita com o cabelo castanho. Eu falei: Então, esse é meu natural, eu estou sendo eu. Eu fui loira porque eu escutei a vida inteira, um bom tempo, que loiro era bonito. Então, dependendo do que você escuta, em casa, fora, música, televisão, do que você se alimenta, ele vai criar suas crenças. E você vai mudar até na aparência. Porque não tem barreira, né? Tudo que nós ouvimos, ele vai direto pro inconsciente. E automaticamente isso afligiu a sua identidade. Não é à toa que você, durante muitos anos, você usava a cor loira. Você me conheceu na transição. Que eu não estava tão loira, Sim. mas não estava com o castanho novamente. E como é hoje você olhar e falar, essa sou eu, porque você teve que quebrar uma Cara, crença. eu vou te falar uma coisa, eu me olho no espelho, logicamente que tem as rugas da idade, mas assim, eu sou tão mais feliz comigo. De me olhar e falar assim, essa sou eu. Isso é o que o Papai do Céu me queria assim. Ele me fez assim. E eu olho foto antiga, gente, eu me olho, eu falo, aquela pessoa. Eu até fiz um post um dia, eu falei assim, gente, tá vendo essa pessoa aqui? Todo mundo escreveu linda. Eu falei, então, mas ela não sabia quem ela era. Ela simplesmente estava querendo agradar ao outro e não a ela mesma. Tô completamente desconecta. E quando a gente é muita gente. Quando eu estava desconecta, cara, eu não podia fazer nada pelo meu próximo, eu não conseguia ser auxílio para ninguém. E a gente fala muito de propósito. Ao meu entendimento, propósito é o quê? É eu poder te auxiliar. Não é um propósito somente, minha profissão, eu preciso me descobrir. Não. Quando você consegue auxiliar alguém, você está fazendo um propósito maior, que é o propósito que Deus quer da gente. Auxiliar o próximo, olhar para o próximo. E, consequentemente, gente, gera uma abundância na vida em todas as áreas, que é o se reconectar. E o se reconectar, quando a gente volta para a essência, a gente volta para a nossa fagulha, para o nosso gota, essência. De onde vem nossa essência? Deus. É real, gente. Eu falo quando a gente... Porque tudo que acontece hoje no mundo externo é para calar tudo isso que a gente precisa nos ouvir lá dentro, né? Uhum. Porque, por exemplo, muitas pessoas entram em depressão por pequenos detalhes, que pode ser ao ouvido, né, externo, pode ser pequenos detalhes. Mas, por exemplo, essa questão do ser loira, de utilizar um cabelo, querer uma aceitação externa, porque você buscava uma aceitação externa, isso é gatilho para várias situações que você viveu na sua vida. E você teve que moer o orgulho para você poder acessar e assumir quem você é. E tenho certeza que as pessoas não falavam isso na maldade, não era intencional. Não, nunca foi. Hoje eu consigo entender isso. Que a minha família esperava alguém. Porque tinha tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E ninguém tinha nascido daquela forma. E minha irmã é linda mesmo. Ela é linda, loira. Porque Deus a fez assim. Nada contra, gente, fazer luzes e tudo mais. Nós não estamos falando disso. É simplesmente não ser o que os outros querem. Não ser o que a moda dita, o que o mundo dita, mas ser quem você é. Porque quando nós somos, ou quando nós tentamos ser, porque literalmente tentamos, né? Quando eu falo que a palavra tentar, tudo que você tenta, você não faz. Então, é literalmente, quando a gente tenta ser outra pessoa, ou quando a gente tenta fazer algo que não tem nada a ver com a gente, não se sustenta. Não. Porque é mentira. Sim. É algo forçado, É falso. né? Mas automaticamente, viu como é desafiador? Como todos têm desafios? Todos. Eu tenho certeza que isso foi muito dolorido e você decidiu curar isso. Para hoje você tá falando abertamente, né? Porque um dia isso doeu muito. E hoje você fala isso abertamente. Agora eu quero que você que tá em casa, pare e pensa.
o que será que você faz, ou como você está moldando a sua vida, que você ouviu lá na sua infância ou na sua adolescência, que você carrega até hoje? Vou te falar que tem gente também que, até na forma de se vestir, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, e eu olho pra ela, ela é linda, se veste assim, é uma princesa. E ela me mostrou umas fotos dela jovem. Aí eu virei e falei, nossa, mas isso não tem nada a ver com você. Ela falou, então, mas eu me vesti assim porque minha mãe queria. E aí eu te falo, se você acha que uma mãe quer o mal de um filho, De forma alguma. não. Mas a gente é muita gente, desculpa. Eu, como mãe, eu entendi que meu filho também tem a personalidade dele. Então, para quem nos ouve que tem filhos, ou pretende ser pai, mãe, entenda que o seu filho tem uma personalidade, que ele tem um perfil e respeite isso. Volto lá na história da faculdade. Entenda que cada um nasceu. Quando a gente faz o que a gente nasceu para fazer, Deus dá um dom para cada um, gente. Não adianta você olhar para o outro e querer fazer o que o outro faz. Cada macaco no seu galho. Cada um na sua área. Não é porque a Bru tá aqui fazendo podcast, tá bombando no trabalho dela. Ah, ela tá ganhando muito dinheiro, vou copiar. Não faça isso. Faça o que você nasceu para fazer. Se reencontre. Se descubra e vá fazer o seu melhor do que você é bom. Então, entenda que cada um tem o seu perfil, tem o seu estilo. Respeite os seus filhos. Ai, nossa, mas meu filho gosta de uma... Só que isso vai criar a identidade dele. As raízes dele. Vai ter uma época que ele vai querer pertencer a um grupo? Vai! Mas se de repente ele já tiver a autoconfiança formada, talvez ele nem queira ser tão parecido com aquele grupo, com a turma dele da escola, com a turma da academia, do que quer que seja. Mas por quê? Porque ele tem dentro de casa figuras, ele já se sente pertencente a um local, Sim, né? Porque só vai buscar fora o se que você não tem em dentro. casa. E tá tudo bem, se você chegou um momento que você não trouxe, às vezes, esse pertencimento, ou nem sabia da existência, hoje você sabe, hoje eu sei. Então, hoje, até mesmo com pequenos detalhes, até mesmo com pessoas que trabalham comigo, para mim, ali todo o nosso network ali de empresa, gente, eu lembro, sempre, trazer pertencimento. Às vezes eu falo com a Nath, eu falo assim, Nath, precisamos trazer pertencimento aqui, precisamos trazer pertencimento aqui. Por quê? Isso é importante. E vira e mexe, por que uma pessoa não fica... Conecta. E muitas pessoas estão machucadas, não tiveram isso em casa, então na hora que elas recebem isso, você cura. E eu falo que um abraço cura, uma validação cura. Um olho no olho cura. Sim. Cá, vamos lá, vamos para perguntinhas. Vamos. Gente, essa parte agora são perguntas que eu selecionei. Na verdade, a Nath selecionou a dedos, tá, Nath? Eu sei que você tá ouvindo aí a gente. Pra cá. Cá, vamos lá. Primeira. Como a nossa imagem pode fortalecer ou enfraquecer a nossa identidade? Vamos um pouco do que a gente já falou. Porque o que acontece? Se eu me visto de mendigo, eu tô enfraquecendo a minha identidade. Eu tô, na verdade, destruindo a minha identidade. A partir do momento que eu me visto para a vida que eu quero ter, que de repente, eu não estou dizendo para você copiar alguém. Você conhece o seu estilo, você sabe quem você é, mas tem alguém que você admira. Você se espelhar nessa pessoa e começar a se vestir. Ah, essa pessoa se veste de uma... Eu não sei o meu estilo, mas eu curto que essa pessoa, do jeito que essa pessoa faz. Essa pessoa tem notoriedade no que ela fala? É uma pessoa que você pode se espelhar? Ela tem uma vida congruente? Cara, então vai lá, se espelha e siga. Não, eu quero a ajuda de alguém. Não estou falando somente do meu trabalho, tem N profissionais no mercado. Peça ajuda. E comece a fortalecer essa identidade com a sua imagem. E como que essas pessoas encontram profissionais? Como elas podem buscar esse profissional para ajudar nessa questão de assessoria, de marca e tudo mais, Cá? Onde encontra essas pessoas? Isso, como procurar, como... Gente, nosso guia de pesquisa. Joga no Insta.
Tem uma galera lá que faz isso. Se você tem gente que vai fazer somente coloração, tem pessoas que são só consultoras de imagem, tem gente que é só a parte de branding, vão ter pessoas mais completas como eu, que faz o tudo. Mas assim, não, hoje eu posso investir, quero entender um pouco melhor de cor. Gente, faça, porque já vai te abrir um norte, já vai te abrir um leque de coisas. Por exemplo, cor de cabelo que combina comigo, que não combina, cor de maquiagem. Você já viu? Não sei se já aconteceu com você. Você compra um batom, você viu em alguém, você acha lindo, você passa. Por quê? Na tonalidade dela, na harmonia da beleza dela, combina. Mas pra sua, de repente, não. Então, você começa a se conhecer. E o que acontece? Não gera ruídos. Então, eu digo que assim, mas só a coloração ajuda tanto assim? Ajuda. Não, fiz uma migração de carreira, eu preciso me posicionar, mudar tudo. Cara, você vai precisar de um estrategista. Você vai precisar de um trabalho completo, minucioso. 1 ano lá de acompanhamento, praticamente. Então, no Instagram, tem uma galera... E assim, Ribeirão é farto disso. Não sou só eu no mercado, gente. Apesar que, ó... Kai, você sabe que você abriu muito, assim, a minha mente quando a gente começou a conversar sobre essa questão de posicionamento, sobre marca, a importância, né? E eu lembro... Eu acho que falei, acho que podcast anterior... Eu fui para um evento em São Paulo e eu não estava esperando o frio que estava. E aí eu não estava preparada, né? E eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora, né? Já levei os lookzinhos prontos e levei mais dois casaquinhos ali. Eu falei, quer saber de uma coisa? Porque eu lembrei tudo que você já me trouxe sobre essa importância. Eu bati foto e mandei no ChatGPT. ChatGPT me fala como que tá e mandei os comandos ali, ele trouxe. Eu falei, essa dá pra ir. Mas o quanto é importante, principalmente quando você tá cuidando da sua marca, né? Quando você precisa se posicionar, quando você se posiciona na internet, porque não adianta nada ter um trabalho incrível. Mas se você não tá passando a comunicação que você precisa, você vai demorar muito tempo pra chegar O outro ali. não entende o seu valor. Sim. Então, o que acontece? Você foi para um evento. Nesse evento, você precisa se conectar com pessoas. E para você se conectar com pessoas... Vamos dar um exemplo da comida. A gente não come com os olhos? Sim. Então, a pessoa vai ter interesse em falar com você se de repente ela olhar para você e isso despertar nela alguma coisa. Despertar a vontade de estar com você, de conversar com você. Porque de repente, nossa, mas tem que estar sempre arrumado. Gente, como eu escuto isso? Tem. Porque, tem que estar arrumado na academia? Tem. Seu cliente de repente está ali. Você foi para um evento, você vai ser vista. Daqui a pouco você conheceu alguém. Quando ele for, de repente, falar alguma coisa, ele vai lembrar de você, porque você ficou marcado lá. Sim. Positivamente ou negativamente. Voltamos para a marca pessoal. Você que escolhe. Não é uma imposição. Todos os dias nós fazemos escolhas. Milhares de escolhas. Eu saio da cama, eu fico na cama. Eu vou para academia ou eu vou ficar em casa? Então você escolhe. Eu quero me vestir bem, eu quero me vestir para a vida que eu quero ter. Eu vou continuar vivendo a vida medíocre que eu vivo. E cada decisão que a gente toma, a gente abre um campo de infinitas possibilidades. E basicamente as escolhas... E quando eu não decido algo, eu já decidi. Porque a incerteza... Eu vou falar uma outra coisa. Quando na vida a gente não se posiciona, a vida nos posiciona. Quando você não se posiciona, o outro te posiciona. Então, se posicione para a vida que você quer ter. Se posicione da forma que você quer ser vista. Não é enganar o outro. Em momento algum, eu falei em criar um personagem. A gente falou muito disso no final do ano, no evento juntas. Não é criar um personagem, mas é tirar dentro de você o que existe de melhor e colocar para fora. Se o seu melhor, se você é a pessoa da calça jeans, da camiseta branca e do tênis, que seja a camiseta mais branca, que seja a calça jeans em dia, que seja o tênis limpo, você vai estar na sua melhor versão. E, gente, lembrando, sempre isso vai refletir para as outras pessoas, mas primeiramente para você. Porque se você faz pelas outras pessoas, isso vai acabar sendo uma motivação. E motivação, ela acaba em 30 minutos. Agora, quando você faz para você, você está ativado. E nada melhor do que uma mentalidade fortalecida.
quando você faz pra você e você entende o porquê. Você seja intencional em cada decisão. E isso, por que seria diferente com as roupas? Por que que seria diferente com a alimentação? Com o corpo que você deseja ter? Uma coisa. Quando a pessoa quer conquistar alguém, ela age com intenção. Por que não usar disso todos os dias? Uau. Quando você tem um casamento, você não se veste para. Então a gente tem que se vestir todos os dias para, porque aquele dia vai ser o melhor dia da nossa vida. Se vista todos os dias como se fosse o melhor dia. E todos os dias são. E, gente, se vista, porque você vai sentir o que você está vestindo. Então, não adianta você continuar com as mesmas roupas. Real, tem que fazer um artigo científico, uma pesquisa sobre isso. Pega alguém com síndrome de depressão, com ansiedade e começa... Imagina só uma pessoa com uma crise de ansiedade utilizando ou com detalhes fortes em casa. Eu vou te falar de uma pessoa que, assim, pra mim, eu olho pra ela e ela é da minha área. E a história dela é maravilhosa. E ela conta que, assim, ela começou a entender o que ela faz hoje. Ela também é formada em moda, trabalha com estratégia de imagem, as top 5. E ela falou que quando ela foi trabalhar serviço voluntário num asilo. E as velhas tudo lá depressiva. A hora que ela chegou, pintou cabelo, fez unha, colocou roupa, os idosos ganharam vida. Ela falou, gente, a roupa carrega energia. Quando a gente se veste, e novamente, não é marca, não é roupa cara, não é sobre isso. A gente pode sair de... Em qualquer loja que eu entrar, você pode ter certeza que eu vou conseguir garimpar e vai sair um monte de coisa boa. Eu tenho cliente que adora Shein. Se você perguntar se eu compro Shein, não compro. Mas elas adoram. Gente, eu garimpei tanta coisa boa. E você olha pra pessoa, você vai achar que ela comprou na loja mais cara do mundo. Porque a energia dela se conecta com o que ela veste. É ela. Então é isso. O autocuidado, o autoamor, ele muda a nossa energia. Assim como as cores, voltando, fazendo um gancho. Tô triste. Gente, bota uma corzinha. Coloca um vermelho, coloca um pink. Traz cores que são vivas. Preciso acalmar os ânimos. Vamos falar de uma pessoa, de repente, que é uma psicóloga. Tons pastéis. O azulzinho, um verdinho menta. Não é à toa que o hospital é verde e azul, viu, gente? Isso não. Acalma. Então, gente, é intenção. Gente, se você não tá sendo intencional, alguém tá sendo intencional por você. Próxima, Cá. Muitas pessoas se sentem perdidas e não sabem como expressar sua personalidade através das roupas. Qual é o primeiro passo para começar essa jornada de autoconhecimento? Autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer. Ela precisa saber. O primeiro, não quero fazer não quero me olhar tanto para dentro. Precisa saber o seu estilo. O meu estilo é diferente do seu, que é diferente da Nath. Cada um carrega gostos, o nosso olhar vai se encantar mais para uma coisa do que para outra. Então, se você conhece o seu estilo, gente, são só 7 estilos. É simples. E tem, acho que testes grátis pela internet. Você consegue achar e fazer. Chat GPT, gente. O melhor amigo do momento. Você consegue achar o primeiro caminho. Porque aí você vai se vestir de quem você é, com o seu estilo e não com a modinha. Pode ser que o seu estilo se conecte com alguma coisa que está na moda. Por exemplo, hoje eu estava com uma sandália boho. Se você olhar para mim, eu tenho estilo boho? Não tenho. Mas uma peça coube no meu armário. Quando você se conhece, você começa a entender que, de repente, uma peça da modinha se encaixa com você. E não se vestir do que está numa vitrine. Uau. Pessoal, e aí, o que vocês estão achando? Coloquem nos comentários como está sendo, quais são os insights que vocês estão tendo. Bora lá. Próxima, falando sobre quebra de crenças limitantes na moda e na vida.
Quais são as crenças mais comuns que você observa em suas clientes e que impedem elas de se vestir como elas gostariam? Além da crença de merecimento, que se vestir bem é caro. Gente, não precisa de muita coisa para se vestir bem. Um armário cápsula, eles são pouquíssimas peças. Mas, se eu não tenho o merecimento, para que eu vou cuidar de mim? Para que eu vou cuidar da minha aparência? E aquilo, né? Também não adianta você, vamos supor, um guarda-roupa ali, um armário, com roupas totalmente Louis Vuitton, e não tá nada dentro do estilo da pessoa. Mas ela só tá. Ela quer vestir um logotipo, mas não é ela. Por quê? Ela quer pertencer a um grupo. Sim. Só que, na verdade, ela não está sendo ela. E aí, na hora que a gente pega um guarda-roupa, às vezes de Zara, sei lá, de Renner, Gente, eu C&A. falo muito de Zara, porque eu acho que a Zara, ela é muito... ela dá para todo mundo. Logicamente que ela não tem todos os tamanhos. Um plus size ela não vai ter. Porém, gente, agora teve liquidação dela. Socorro, Deus! E você consegue garimpar muita coisa boa. Um cliente meu hoje falou, Cá, fui na Zara, todas as pecinhas que você tinha me mandado não tinha, mas eu consegui encontrar parecidas, porque a pessoa já se conhece. Eu consegui achar parecidas na Renner. A cliente da Shein. A gente consegue. E nos Estados Unidos, a Zara, ela é como se fosse uma Renner lá fora, né? É. No Brasil, ela acaba sendo um conceito mais alto, mas nos Estados Unidos, a Zara é considerada uma C&A e uma Ela é Renner. uma rede espanhola. Então, na Europa, ela também, querendo ou não, ela é um grande magazine. Sim. Porque aqui nós não temos a linha de casa, mas a Zara, ela tem a linha de casa. E é muito bacana. E querendo ou não, eu falo da moda, ensina a pessoa, mas quando você veste a sua casa também, imagina você entrar num lugar gostoso, limpo, cheiroso. É a sua casa. É o seu eu exterior. Eu brinco que assim, a decoração da casa é a alma da pessoa. Então, cuidar um pouquinho da casa também, querendo ou não, é meio que assim, ó. Não consigo fazer arrumação de dentro para fora. Começa então de fora para dentro. É um pouquinho mais dificultoso, mas pode fazer. E é muito real, porque na hora que você começa a trocar, porque não é sobre. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro e às vezes a casa tá mais aquela escassez. Bruna, mas o que é uma casa na escassez? Coisas quebradas, Velhas, rasgadas, Então, quer dizer. bagunçado. Então, tudo isso, a hora que você começa a trocar. Desleixo. A hora que você começa a trocar alguns detalhes, que isso muitas pessoas não fazem, por quê? Porque entra no merecimento. Ah, não. Às vezes eu vejo pessoas que têm condições de ter uma casa linda, né? Porque quando a gente diz linda, não necessariamente precisa ser coisas de marcas. Também não. Né? É o ser organizado. Quantas casas eu já entrei de pessoas que ganham salário mínimo da minha antiga empresa? Tipo, foi levar um funcionário embora. Que é extremamente organizada. Dá gosto de entrar. Você vai falar, tá cheio de coisa cara lá? Não. Mas é tudo arrumadinho, é tudo no lugar, não tem nada quebrado, não tem nada, nenhuma almofada, nenhum sofá, nada. E você tá falando de pessoas que às vezes têm dinheiro e não... Mas o que acontece? A pessoa, ela é tão mesquinha, a escassez está tão enraizada e a crença de não merecimento que ela tipo assim, não vou gastar com isso, pra que isso? O que tem? Ninguém tá vendo. Mas é que as crenças, elas são muito enraizadas. Quando a gente fala escassez, as pessoas nem entendem o que é escassez. Não. E a escassez é o quê? É aquele pano de prato rasgado, aquela sua blusa rasgada e tá ali guardado. Aquele pano de chão rasgado, totalmente desbotado. É não comprar uma roupa nova, porque eu ainda tenho essa roupa, ela ainda tem a mesma funcionalidade. Então, quer dizer, isso não é que seja errado, mas essas crenças vão impactar os seus resultados. Vai impactar como você se vê, o que você aceita das pessoas. Então, isso reflete em tudo. Então, você está vendo que não é só sobre... claro que a gente está trazendo muito forte essa questão das vestimentas, mas é tudo ao seu redor. Tudo ao seu redor comunica, né? Cá, sobre a parte de coloração e marca pessoal.
A coloração vai além de descobrir a sua cartela. Como as cores certas podem impactar nossa energia, comunicação e até mesmo a forma como somos percebidos no ambiente de trabalho. Voltando nas cores. Além dela impactar na nossa própria energia, ela impacta na energia do outro. Por isso que eu falei da história da reunião. Se você usar a cor certa, não é você que vai acalmar, é o outro que está te enxergando. Você vai transmitir, de repente, uma doçura. Quero ser ouvida. Que cor eu vou usar? Até na maquiagem. Então, tudo, a cor, ela tá passando alguma coisa também. E a cor passa emoção. E para marca pessoal, eu sou uma médica. Cara, você lida com vidas, você lida com saúde. Você precisa transmitir isso. E que cores representam isso? Entender, ter um pouco da psicologia das cores. Eu sou um advogado. Que cores comunicam? Que cores são melhores? Eu vou para uma audiência, eu vou para um júri, eu vou... Tudo. Eu sou um juiz, sou concursada, tô com a vida... Não. Você vai ter um júri, você vai ter uma audiência. De repente, você vai ser chamado para palestrar, para falar para o seu grupo. Então, você tem as cores certas para usar. Por isso que eu tô falando, eu não coloco ninguém dentro de uma caixinha. Mas dentro de cada cartela, você vai ter as suas cores que melhor harmonizam com a sua beleza. Não estou a fim de me arrumar demais. Cara, pega a sua cartelinha, veste alguma coisa da sua cartela, que o que acontece também das cores? Você tem que chamar mais atenção do que o que você está vestindo. Se daqui uma semana eu só lembrar da roupa que você estava usando, a sua roupa chamou muito mais atenção que você. E eu preciso saber, prestar atenção na pessoa. A roupa é para potencializar, né? Para potencializar. Não para apagar. Não para se sobressair. E entender de cores vai te ajudar nisso também. Esses dias atrás, eu comprei um curso sobre site para entender um pouco mais sobre designer, né? E lá fala sobre essa parte de coloração. Traz muito a importância de quais cores você utilizar com... Gente, até tudo que você vê na internet hoje tem essa questão das cores. Qual cor utilizar com qual não pode. A cor base, para detalhes. É muito... Voltando para casa. Não sou arquiteta, nada. A minha formação é moda, mas eu sou uma entusiasta. Adoro. E assim, eu brinco que eu tenho... A moda tem algumas matérias da arquitetura, então eu fico palpitando. Até dentro da sua casa. As cores que você coloca na parede. Se você pega uma... Gente, adoro laranja. Aí você monta uma cozinha com laranja. Você vai ter fome. Aquilo, ele desperta da ansiedade. Você vai querer comer. Vermelho para uma cozinha não combina. Um quarto de bebê, coloca um monte de cor forte. Não, um quarto de bebê é para o bebê dormir, é para acalmar. Então, são cores mais suaves. Quanto detalhe que faz a diferença. Faz a diferença. E assim, gente, se a gente começar a fazer as coisas com intenção, estudar, não, isso eu preciso desse ambiente para isso. É um trabalho só, porque às vezes você tem 2 trabalhos e aí você perde dinheiro. Igual roupa. Eu falo que roupa, você tem que encarar ela como investimento. Fui comprar uma peça, vai usar uma vez só, isso é gastar dinheiro. Comprei uma peça que eu vou usar, eu vou conseguir montar 3, 4, 5 looks, isso é investimento, porque ela se paga. Então, na hora de comprar uma roupa, também não é pensar assim, eu vou comprar essa blusa aqui, porque eu adorei. Tá, para e pensa. Quantos looks eu consigo montar? Ela vai me servir para que eventos? Ou não penso nisso, mas pensa quantos looks eu consigo montar dentro da sua capacidade. Você não conseguiu sair de 2 looks, ela é gastar dinheiro. E algo que eu trago muito na questão de posicionamento de mentalidade, cara, é que depende tudo como você olha, né? Porque o que é custo hoje? Custo é você comprar... Você pode comprar um casaco de 5 mil reais. Tá. Mas se você for utilizar ele com vários outros looks, ele vai ser um investimento, ele não é um custo.
Se você tá comprando um curso e ele vai ficar de lado, ele não é um investimento. Ele foi um custo. Ele é um custo. Então, eu trago muito isso na questão de mentalidade. Porque às vezes a gente diz, poxa, mas eu tô gastando com isso, aquilo, outro. Não, peraí. Isso é custo, você vai utilizar Ou é como investimento. ou é investimento. Porque na hora que a gente vira essa chave, poxa, mas peraí. Se eu for parar pra ver o quanto de investimento que eu fiz em cursos nesses últimos 3 anos, se eu for olhar com uma mentalidade enfraquecida, pô, foi custo. Perdi dinheiro. Agora, se você olha, não é investimento, e a gente tem que ter essa maturidade para olhar, pô, isso é custo ou isso é investimento? Por exemplo, vou num cinema, e aí do cinema quero ir para um barzinho, para um restaurante, do restaurante eu quero ir para um outro local. Poxa, mas será que tem essa necessidade de 3 locais? Você vai conseguir usufruir dos 3 locais? Porque você pode ir no restaurante mais caro que tem na sua cidade. Mas se você for usufruir dele, né? E usufruir não é... Porque tem aquela mentalidade não fortalecida que vou para rodízio para dar prejuízo. Isso é uma mentalidade enfraquecida. De escassez. De escassez, né? E agora quando você olha, poxa, eu vou para um restaurante para ter uma experiência Porque eu gastronômica... quero viver aquela experiência. Eu quero olhar ao redor. Eu quero ver como é. Eu quero ter a experiência, saborear aquele prato. Aquilo não é mais sair de um custo. E ele entra na questão de um investimento. E quando a gente fala de brand, algo super bobo que eu tenho certeza que você em casa já ouviu falar se você não conhece. Por que Pablo Marçal cresceu tão rápido? Investimento de brand. O posicionamento mais rápido que o Marçal conquistou até hoje é questão de investimento em brand. Então ele fala muito. Precisaria estar com esse carro agora? Não. Mas para aquele momento dele é importante pelo brand que ele está construindo para estar aonde ele quer estar. A história dele contando de quando ele tinha o Corolla, era um Corolla, Corolla, né? Que ele escondia o carro, isso e aquilo outro. Ah, mas eu dou resultado. Tá. Mas dependendo de que meio você está, algumas coisas vão te posicionar. Um relógio te posiciona. Um blazer te posiciona. Um blazer, não é o blazer de marca, mas o jeito que ele é, o corte dele. Um corte de cabelo te posiciona? Um corte, primeiro, com a história do visagismo, gente, comunicação. A gente não tem noção o quanto o nosso cabelo comunica. Não tem noção o quanto sobrancelha comunica. Eu não estou dizendo só para mulher. Para quem não sabe o que é visagismo, explica um pouquinho. Visagismo é um estudo de todo o nosso rosto. Então, são as medidas do nosso rosto, dos nossos olhos. E aí a gente vai entender o formato do rosto. Se você tem um rosto quadrado, redondo, oval, o que é melhor para aquilo. E as linhas. Se você tem linhas mais retas, linhas mais curvas. E cada coisa comunica. O cabelo cacheado comunica uma coisa. Isso entra tudo dentro do visagismo. O visagismo vai te ajudar... o melhor formato de sobrancelha, a melhor cor, estilo de cabelo para sua comunicação. Então, hoje mesmo eu estava falando para um cliente, falei, olha, a sua sobrancelha, a gente vai ter que fazer... E ele é um homem, eu falei, a gente vai ter que... Eu não estou falando para a gente desenhar arqueado, mas se você quer passar empatia, eu preciso de linhas curvas. E aí os homens, ou muitas das vezes... Vamos lá, as mulheres. Essa história de... põe queixo, maxilar e fica com linhas retas, sobrancelha fox eyes, que é reto. Gente, isso é força. Você tá mandando uma comunicação ao mundo de que você aguenta apanhar. E de repente o mundo vai começar a te bater e você não vai entender o porquê. Por quê? Você está usando uma comunicação de força. Aí, ou de repente pega uma pessoa que ela é extremamente dura, só que ela tem um cabelo todo anelado. Isso passa sensibilidade, passa amor, passa cuidado. Aí você vai conversar com essa pessoa, ela vem com os 2 pés no peito. Você fala, nossa, mas porque você já foi aberto para receber empatia pela comunicação dela. Então tá percebendo que quando às vezes você olha alguém, você espera Alguma algo, coisa. e aí na hora que você conversa, você fala assim, nossa, não parece com nada que eu imaginava. Não, Mas por quê? comunicação é errada. Tá errado. É que não tá errado, né? A comunicação está com ruídos, Tá com né? ruído. Tá faltando harmonia. E eu falo que é muito nítido, né? Você pega, vou dar um exemplo, porque eu sei que ele quer muito na mídia. Pega o Pablo Marçal de 10 anos atrás. Nossa. E você pega o Pablo Marçal de hoje. Gente, são pessoas total... Você não falaria nem que é da mesma família. Eu conheci na pandemia.
E já deu uma De muita diferença. camiseta. Eu olhava pra ele e falava, gente, mas não tá conversando a imagem com o que ele fala. Olha ele hoje. Não. E você vê que já mudou a comunicação do ano passado para esse por conta do objetivo dele atual. Uhum. Então, o tempo todo As pessoas estão trabalhando com intenção. Porque você não vai fazer isso. E você está, eu estou, a Karine está, todos nós estamos reagindo a esse brand. Não tem como. Se você, por exemplo, você tem dois profissionais para você poder comprar um produto, um curso sobre parte de prosperidade. Aí você vai olhar um totalmente com o brand fortalecido, utilizando roupas que passam essa prosperidade, que traz a autoridade, e outro que passa, me ajuda? Desleixo. De quem que você vai comprar o curso? É óbvio que é de quem passa a prosperidade e a autoridade. Então, tá vendo como nós reagimos a esses estímulos? Vamos lá. Você, de repente, não me conhece e você vai entrar no meu Instagram. Se você vê o meu Instagram bagunçado, porque lá também é a minha casa e a minha cara. Ou o YouTube, eu não tenho canal de YouTube, mas quem tem canal de YouTube, o LinkedIn ou qualquer canal de comunicação. A gente falou muito da nossa comunicação aqui, mas não é a minha expertise, mas vamos falar do outro lado, do digital. Tá todo bagunçado, as minhas fotos são horrorosas. Horrorosas que eu digo assim, falta cuidado, falta harmonia. Você vai me contratar como sua consultora de imagem? Vai! Inconscientemente você já te passou mensagem. Eu estou aqui hoje. Imagina se eu viesse de roupa de ginástica. Eu vou para um podcast, gente. As pessoas já me conhecem. Para com essa cabeça de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, as pessoas que me aceitem assim. Ou você se adequa ao mundo, ou você vai ser engolido. Então, se adeque da forma que você é, de quem você é, a sua melhor versão. E aí entra o mindset, né? Você quer ter um mindset fixo ou um mindset de crescimento? Né? Nasci assim, vou morrer assim, é um mindset fixo. Então, você já sabe o que você vai esperar. Então, que sentido tem a vida? Agora, poxa, não sei isso, quero aprender, bora pra frente. Vai ter desafios? Vai ter desafios, mas bora fazer acontecer. E é muito nítido, né? Esse dia eu estava olhando no meu Instagram, eu antes me posicionava nessa parte de estrategista digital, né? E antes disso... Adoro, por sinal. E antes disso, e todas as fotos que eu tirei foi com foco nessa parte de estrategista digital. Então, as fotos tinham que ser de uma maneira, as poses eram de certa maneira. E tocou muito meu coração, né? Quando eu fui fazer porque assim, eu terminei toda a minha preparação para ir pra internet para falar de desenvolvimento. Porque foi intencional, né? Então, todos os cursos que eu fiz, 6 anos de muito curso, foram 6 anos, cara. Eu me preparei para o desenvolvimento. E nesse processo, no final, eu falei, cara, conversando ali, né, com conhecido, com um amigo, ele falou assim, Bru, vamos olhar para esse lado? Eu acho que faz muito sentido, tem muito a ver com você. Eu falei, será? Tá. Aí eu falei, não, deixa eu pensar um pouco, porque eu sou muito aberta, né? E pensei, eu falei, não tô afim. Eu falei assim, ai, Bru, pensa direitinho, vai ser muito bacana, vai dar, assim, tem tudo a ver com você. Aí eu meio receosa ainda, falei, não, tá, vamos testar. Sou muito aberta, vamos embora fazer acontecer. E aí, cara, meu coração mexia. Eu assim, sabe quando você não tava em paz? Vira e mexe, aquela dúvida voltava. E aí, vira e mexe, pessoas me procurando, tanto pro digital, mas me procurando ao mesmo tempo também para atendimento de mentorias de coach, de mentalidade, né? E eu falei, tem alguma coisa errada, né? Papai do céu, e foi na onde eu ajoelhei. Falei, papai do céu, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa dúvida. Me mostra. Porque uma coisa que eu tenho pavor é ficar em dúvida. Eu não gosto e a gente gasta muita energia, cara. É quando a gente fica na dúvida, a gente gasta energia porque a gente não aproveita o que a gente tá fazendo e não faz o que a gente poderia estar fazendo. Então, esse meio termo, gasta muita energia. Muita mesmo. E quando eu decidi, né, eu rezei. Minutos depois veio a resposta. Eu falei, tá. Então, quer dizer, eu tenho que fazer todo um reposicionamento no meu Instagram. Porque é totalmente diferente, né? E eu falei, tá. Bom, se é esse meu propósito, se Papai do Céu voltou a falar comigo, eu tô sentindo isso. Voltou a falar comigo, não. Ele tava falando sempre, né? Eu que não estava ouvindo, né? E aí, eu tô olhando algumas fotos e tem uma delas que tá me destoando tanto no meu Instagram. Eu falei, gente, eu vou apagar essa foto. Eu vou apagar essa foto. Mas por quê?
exatamente por Ela não conta... comunica. Não comunica. Ou ela tá comunicando algo totalmente destoado do que eu quero passar. E assim, eu fiz Destiny com o Thiago Brunet, e ele falou assim, gente, vocês pararam para pensar? Quem não trabalha com isso também, quem trabalha já entendeu que aquilo é uma vitrine, mas quem não trabalha, aquilo é uma vitrine. Então, de repente, assim, tem fotos ali que vão estar mostrando uma pessoa que você não é, ou que vai mostrar uma versão sua que está passando para o outro algo também que não condiz. Então, olhar para o Instagram, olhar para as nossas fotos, olhar para as nossas redes sociais, mesmo que você não trabalhe com isso, com um olhar mais detalhista. Porque, mulher, vamos lá, de repente você está querendo casar. E os moços chegam para você, ou as moças chegam atrás de você, só querendo outras coisas. Você não tá entendendo por quê. Você só tem foto pelada. Só peito de fora, bunda de fora. Aí você tá vendendo um corpo. É real. A pessoa, o rapaz, posta lá também umas fotos só na cachaça. Que tipo de relacionamento você vai atrair? Agora, posta lá, estudando, treinando, desenvolvendo a mente. Você vai se conectar com pessoas na mesma coisa, na mesma frequência. Sim. Então, não é só pro trabalho, gente. É para se relacionar, as amizades que vão vir, o seu ecossistema. Não adianta. A gente vai se atrair por afinidade. E lá, se você postar, por mais que é o que a gente falou no começo, é um corte, mas é o corte que você tá vendendo. E aquilo tá falando muito por você, porque principalmente se a gente para pra pensar, hoje a maioria das pessoas fazem pelo menos um post por dia, quem tá se doidamente ali na internet. Imagina só, você tem mais 24 horas pra você poder Postar outra coisa. repostar. Lógico, você pode postar antes, não tem esse problema, mas a maioria das pessoas tem aquela assiduidade, aquele roteiro, né? Então, poxa, você tem 24 horas pra você repostar e refazer aquela sua imagem. Então, é muito importante como você se comunica ali dentro, né? Então, e quando você vai mudar toda uma linguagem, gente, é muito importante. Tudo. Como eu volto a falar no início. Como você fala, as roupas que você veste, as cores que você utiliza, como está a sua casa, como está o seu cabelo, Como está o seu carro? Gente, é muito profundo isso. As pessoas olham pra mim e pensam assim: ai, nossa, ela vai me ajudar com a roupa. Não. Não é. Isso é o final. Porque é tudo. Tudo tá falando sobre a gente. De repente você vai dar. Sei lá, você chamou alguém pra almoçar. Essa pessoa foi de Uber. Na hora de ir embora, você oferece uma carona. Seu carro tá todo zoado. Sujo, bagunçado, cheio de tranqueira dentro. Que imagem. De repente no restaurante você. Ó, me comportei, fui com a roupa, tá. Entrou no carro, derrapou. A construção daquela imagem acabou. A mesma história, a gente até conversou disso também, de cuidar da imagem, mas entender um pouco de etiqueta. Porque você não sabe com quem você vai falar. E a etiqueta, gente, não é para você parecer chique. É para você gerar conforto no outro. Porque se o outro que está te recebendo ou que te chamou sentir que você está desconfortável, para ele aquilo vai falar, nossa, sabe, fica algo desagradável. Então, um pouco de etiqueta, eu não tô falando para fazer um curso de etiqueta, um pouco que você entende, pensa, é empatia para com o outro, é amor para com o outro, para quem te convidou. E também para fui convidada para um almoço de negócios. Gente, se portar. Porque de repente você tá vestido, você tem a fala, você tem o conteúdo. Ó, estudei, tô nos trinques. Aí chega, não sabe usar talher. Não sei se eu peço bebida alcoólica ou não. Ah, eu fui convidado. Eu pago ou ele paga? Quanto tempo fica essa reunião num horário de almoço, num restaurante? Gente, são coisinhas básicas que se você entende, flui, não teve ruído. E aí, se você foi para vender alguma coisa, se foi para vender o seu conteúdo, passar a sua mensagem, você passou a mensagem, porque não teve ruído externo. E além de você trazer um conforto para o próximo, você está aprendendo algo, né? Você está acessando o seu novo personagem.
Para a vida que você quer ter. Exatamente. Ou, glória a Deus, já estou vivendo essa vida. E querendo ou não, a gente volta a dizer aquilo. Ou você está sendo intencional passando a mensagem que você gostaria de passar, que você quer passar, ou você, mesmo assim, está passando uma mensagem que você não gostaria de passar. Então, E esse não convite... entende porque o outro... Tipo assim, ó, sabe quando alguém fala assim, nossa, parece que o que eu falo ele não entende? De repente ele não tá conseguindo prestar atenção no que você fala, porque o resto tá gerando ruído. Não gera congruência. É muita coisa, né, gente? Muita coisa para associar, mas eu digo uma coisa para vocês. Hoje na internet, eu falo isso sempre. Tem muito conteúdo. Você consegue muito conteúdo gratuito. A diferença é, se você vai para a internet conteúdo gratuito, você consegue aprender? Você consegue aprender. Mas você vai levar muito mais tempo. Por isso que hoje existem as mentorias, as consultorias, porque, por exemplo, a Karina já fez esse processo. Ela conhece, então ela vai trazer para você isso de que forma? De uma forma totalmente intencional. Você não precisa entender qual estilo é para esse modelo, para esse. Você não precisa entender os 7 modelos, não. Você precisa entender o seu. Então, quer dizer, é uma consultoria que você paga, uma mentoria que você paga, um curso que você paga, que você vai acelerar o processo que você demoraria 4 anos, 3 anos, 2 anos para fazer. Você aprende basicamente, vamos colocar em 2 encontros, o que você precisa para passar a mensagem que você precisa. E você foca a sua energia no que você é bom. A gente não precisa... Porque assim, ó, se eu quiser aprender tudo, a gente vira pato. Pato sabe voar, pato sabe nada, sabe, e não faz nada direito. Então não é isso que a gente precisa. Por isso da história de cada macaco no seu galho. Não tenho condições, estou começando, quero... Mas procure. Vai ter profissional para todo mundo. Tem como aqui eu encaro como a melhor para mim, que uma consultoria com ela, um processo de estratégia de imagem com ela é R$100 mil. Tem um outro que eu também adoro, que um processo de estratégia de imagem com ele, em 2 dias, é 345 mil. Só que o que acontece? Eu quero algo rápido e eu tenho condições de pagar. Ótimo. Não, hoje eu tenho condições de pagar isso. Ótimo. Só que assim, vá para o seu nicho. E deixa no radar. Procura ajuda. Tira o orgulho de lado e pede ajuda, levanta o dedo. O que você falou, tem muito conteúdo gratuito. Eu posto alguns truques, algumas coisas assim, que se você pegar aquilo, já vai te ajudar um pouco. Hoje eu não tenho, não posso. Tá tudo bem, mas, gente, pegue o mínimo. Faça o mínimo, mas faça. Não deixe de fazer. E aquilo, se não tá nesse momento, não é o momento para você, tá tudo bem, mas é o seguinte, coloque no seu radar. Porque se você não coloca, não faz ali a sua anotação do que você quer, do que você deseja, você nunca vai realizar. Não adianta você ter certo objetivo, o objetivo A, B, C, D, E, F. Poxa, eu quero uma consultoria de imagem, mas agora eu não posso pagar. Coloca ali na sua agenda. E coloque uma estratégia para isso. Eu brinco com algumas pessoas que vêm até mim e falam assim, eu vou fazer, mas o momento ainda não é agora. Eu falo, eu entendo. Me colocou no seu mural da vida extraordinária. Porque eu vou estar lá. Porque a hora que você chegar lá, cara, você não vai ter tempo para pensar que roupa eu vou. Eu vou estar lá montando os seus looks das suas reuniões, dos seus trabalhos, das suas palestras. Você simplesmente vai colocar roupa sem preocupação se tá certo, se tá errado. Você já vai estar... Não vai gastar energia. E Cá, para quem despertou interesse, para quem quer contratar os seus trabalhos, como é feito? Além de te encontrar no seu Instagram, gostaria que você mencionasse de novo como é feito para as pessoas que tiverem interesse te procurarem. Olha, eu tenho desde para quem quer simplesmente entender o seu perfil e as suas cores, a sua cartela de cor. A gente começa lá, que é a base... Entender o seu perfil, entender a sua cor, a sua cartela, ter uma consultoria de cores. Para quem quer ter um armário cápsula, depois nós temos a parte do armário cápsula, que é aquela pessoa que quer começar a entender um pouco
e ela quer ter as primeiras peças, assim, tipo, eu não tenho nada. Eu não tenho noção, a gente vai lá, faz o detox. Tipo, a pessoa não tem nada, tá completamente desconecta. A gente vai fazer um armário cápsula. Tem a consultoria de imagem, que é aquela pessoa que quer entender o estilo, perfil, cor, fazer detox do armário, sair para fazer compras de peças novas, vai fazer o personal shopper, o que combina com o que comunica. Tem a parte da consultoria. E tem para quem quer o plus, né? Que é fazer a consultoria de imagem com o posicionamento de marca. Que aí essa construção na consultoria de imagem vai ser completamente intencional para o que você quer passar ao próximo. Qual marca você quer deixar? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Quando você não estiver, o que as pessoas falarão de você? Que imagem você transmite? Então, eu tenho desde quem quer o básico a quem precisa do tudo. Uau, e como que eles acessam você para poder agendar? Pode me chamar no Instagram. Tem o meu WhatsApp também, não sei se deixa aqui, enfim. Mas no Instagram sou eu que respondo. Pode me chamar lá. Se tiver dúvida, se alguma coisa não conseguiu entender, pode me chamar. Eu sou super aberta, adoro ajudar. Gente, aproveita que, por enquanto, é ela que ainda responde o Instagram dela. Respondo todo mundo, um por um. Eu tenho uma assessora, de vez em quando ela responde, eu falo, não, deixa que eu respondo, eu gosto. Porque E é muito assim, eu me bom, né? eu descobri que eu amo pessoas. E eu amo ajudar pessoas. E dentro do meu trabalho eu posso ajudar. E dentro do Instagram eu vejo que eu também consigo acessar algumas pessoas. Que às vezes têm vergonha, que me olham e acham que eu sou inacessível. E eu não sou. Eu sou igual a todo mundo. E eu amo amar as pessoas. Então pode mandar pedir ajuda, enfim. Ah, esqueci, tem outras coisas, gente. Férias. Faço mala de viagem. Você é daquela pessoa que se deixar leva até o unicórnio? Então, você precisa de mim. Mala de viagem. Tem um evento. Personal shopper específico para um evento. Ou se não, a pessoa já fez a consultoria com uma outra pessoa, sabe o estilo. Mas agora eu queria uma outra pessoa para fazer personal shopper. Faço avulso. Então, dentro do... quero fazer só o meu teste de estilo, entender meu arquétipo. Faço também. É assim, dentro de tudo que eu faço, se a pessoa quiser comprar produtos separados... Pessoal, então não tem desculpa, Não tá? tem. Então, seja intencional, esse é o momento, aproveite ali esse momento, chama a Karina no Instagram. Como tá cá no seu Instagram? @Karina Sauer. Então, se você ainda não segue a Karina, já clica para poder seguir, já tá aparecendo aqui abaixo. Clica para seguir o Mindcast Brasil. Se você não me segue, Bruna Marielle, atualmente falando sobre mentalidade. Então, decidi, estou de volta na parte do desenvolvimento, falando sobre fortalecimento de mentalidade na palavra. Palminhas. Então, foi incrível. Ainda tenho os meus mentores na parte de estrategista digital. Vou continuar atuando como estrategista digital, mas só para mim, para a Nath ali, né? Algo mais exclusivo até terminar os meus mentorados. Mas estou aí atualmente nesse mercado para cumprir o meu propósito, né? Que eu sou apaixonada por falar de mentalidade e era muito bacana, né? Porque a gente estava aqui no podcast, eu e a Nath, cá, e aí de repente começava a falar de mentalidade, de crenças e tal. Aí eu começava a falar, aí eu parava para Se segurava. falei, não, deixa eu só na parte do digital. Então é algo que eu estou muito feliz desse novo passo, né? Passei por cima do orgulho, né? Porque a gente sabe que todo um reposicionamento ali, o que as pessoas vão pensar, isso vem muito do influente, né? Mas por isso que é muito importante a gente estar dentro do desenvolvimento. E a gente está sempre muito atenta e presente nas nossas crenças, né? Porque o tempo todo, a semana toda, eu fico garimpando as minhas crenças para poder fortalecer, né? E reprogramar. E então, é muito importante a gente estar aberto, né? Esse processo, ter a humildade, moer o orgulho
Então, se você gostou desse conteúdo, segue já o Mindcast, começa a me seguir nas redes sociais. Então, ali a comunicação agora, se você tá me seguindo por conta do digital, lá não vai ter mais conteúdo de digital. Ali eu vou falar só não, porque é muita coisa. São mais de 6 anos de formação, de cursos nessa parte de mentalidade. Lá tá? tem ouro. Vai vir muito ouro. Então, vai ser um prazer te ter lá. E é uma honra, né? A honra foi minha. Passa tão rápido. Passa rápido. Então, gostaria de te agradecer em meu nome, em nome da Nath. Eu que agradeço. Por você ter aceitado esse convite. Para nós, foi muito bom. A gente fica muito grata por Papai do Céu ter cruzado os nossos caminhos. Amém. Saiba que cara, toda vez que eu vou abrir meu guarda-roupa, eu lembro de você. Eu falo que eu possa fazer a melhor escolha, mas nós precisamos, e esse ano vai sair aí nos próximos meses, precisamos da sua consultoria, porque é muito importante. Né? Uma amiga ainda, ela falou assim, todo mundo que vai pro shopping lembra de você e te manda mensagem. Mas eu vou te dizer assim, a honra foi minha. Foi um prazer estar aqui, falar com vocês. E não sintam como apanhando, porque às vezes a gente precisa falar algumas coisas e eu sei que dói, porque mudar dói. Porém, sem dor não há mudança. Então, gente, não me levem a mal. Coloquem amor nas minhas palavras, porque o que eu quero é passar para você que você pode mais. Então, se vista para o mais. Se vista para a vida que você quer ter. Uau! Gente, então é isso. Estamos ficando por aqui. Deixo um beijo grande para vocês. Que vocês tenham uma semana iluminada, cheia de sabedoria. Que vocês acessem a sua melhor versão e que ela comece de dentro para fora. Exato. E também de fora para dentro. Então, se você puder potencializar, ainda mais com esse bate-papo incrível, não deixe para depois. Porque se você deixar para depois, é sobre a vida que você quer ter. É sobre o que você está deixando para depois, é você, é a sua vida, é o personagem que você quer. Então, bora para cima, bora fazer acontecer, depende só de você, não é sobre o outro, é sobre você. Então, primeiro, se você acredita em algo, em um Deus, em algo superior, seja ele primeiro essa energia, depois você e depois o próximo, e saiba que tudo que aqui dentro reflete pro lado de fora. Então, o tempo todo você tá mandando informações para as pessoas, seja a parte visual, parte de comunicação, seja como você se porta, os acessórios que você utiliza, como está a sua casa, como está o seu carro, as cores que você está utilizando. Então, lembre-se, seja intencional. Chega de passar despercebido nessa vida. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser luz, e dentro de você é imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é lindo, você é lindo, eu sou linda, a Karina é linda, o Rafa que tá aqui com a gente é lindo. Bora iluminar o mundo, gente. Beijo grande, te espero no próximo episódio. Ká, quer deixar algum recado pro pessoal? Um beijo.